Estamos na lição 4. Ainda estudando o livro de Provérbios, a sabedoria na vida cotidiana. No início da lição, como na lição 3, faz uma breve explicação sobre a forma, a linguagem que o livro de Provérbios foi escrita. Então, na semana passada nós vimos a questão da personificação, quando, para se explicar melhor um tema, foi usada uma comparação, né? A mulher loucura, a mulher sábia. E aqui nós vamos ter também uma forma, através de frases, né? Explicação trazida aqui através de alguns provérbios. Para dar orientações práticas ao povo da aliança, Salomão expressa princípios bíblicos na forma de provérbios. E ele traz exemplos práticos do cotidiano, para que o filho e o ingênuo consigam discernir se estão mesmo trilhando os passos dos sábios. Lembra, semana passada nós vimos que os provérbios são escritos principalmente aos jovens, aos mais jovens, e também aos chamados ingênuos ou nécios. E esses podem ter qualquer idade, pode ser bem velhos e ainda precisar desta sabedoria. E é claro que até os sábios nunca têm sabedoria demais, né? Então, por mais que alguém seja muito sábio, precisa ouvir da sabedoria. A grande parte do que nós estudamos, né, para não dizer quase tudo, se refere a relembrarmos de tantos princípios que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos ensinou. E quando nós relemos, nós percebemos que, a partir de uma forma diferente de entendermos, a gente percebe que sempre os textos bíblicos eles vão se ampliando. Acredito que nós temos visto isso no estudo de Elias. Eu estava percebendo, né, que a gente olhou lá aqueles tópicos e parece que ia terminar, né, mas não terminou a história de Elias. Ali ainda tem um pedaço para frente ali grande. Não sei o que eu faço, né? Se a gente vai continuar a estudar mais umas 2, 3 semanas a vida de Elias, ou se para e depois volta. Mas reler aquelas histórias não é simplesmente uma repetição, é trazer de volta ensinamentos que aparentemente nós vamos esquecendo. Não esquecendo no sentido de que nós não sabemos, mas esquecendo no sentido de que ele não está tão firme na nossa interação aqui mental, e nós precisamos repetir todos esses ensinamentos. Então o tópico 1 ainda vai falar sobre essa mesma questão que nós levantamos agora, sobre a questão didática, como que o livro foi escrito, como que esse livro ele acontece. E aqui nós estudamos então a coleção 1 e agora a coleção 2, que é introduzida pela fórmula Provérbios de Salomão, capítulo 10 a 22, 16. Qual que é então essa fórmula aqui da coleção 2? Que diz, é pautada por aforismos curtos com versículos pequenos. Aforismo é uma sentença de poucas palavras. A gente vê muito isso em Provérbios. Uma frase pequena, mas com profundidade. E de repente a frase de baixo já é um outro ensinamento. Talvez não tenha a ver com o de cima. Então é difícil às vezes você estudar Provérbios tentando estudar um lugar mais longo,
Você vai perceber que são vários temas, vários assuntos. Então aqui está um versículo. Aquele versículo, ele traz já um grande ensinamento. Então essa coleção 2 está relacionada a esse tipo de situação de pedagogia. A primeira coleção, ela apresentou, por exemplo, aqui a ideia dos ensinos especificamente. E agora é uma aplicação prática. Coloquei aqui um exemplo para a gente entender o que nós estamos falando aqui. Coleção 1. Iniciou conclamando para que o filho prestasse atenção às palavras de seu pai, de sua mãe. Falava, teme ao Senhor. São ensinos ao filho. Coleção 2. É o mesmo tema, só que agora ele coloca, o filho sábio alegra seu pai. O filho insensato é a tristeza de sua mãe. Percebe a diferença? Você falar para um menino, fala, teme ao Senhor. E agora, continuando a instrução, fala, olha, um filho que teme ao Senhor, sábio, ele alegra os seus pais. O insensato dá tristeza. Isso pode tocar muito mais no coração de alguém que filho quer dar tristeza para o pai. Aí você vai fazer alguma coisa errada, você fala, poxa, minha mãe gosta tanto de mim, cuida de mim, faz tudo para mim, meu pai, e eu vou ser tristeza na vida deles? Então esse filho cai na realidade e fala, não, eu vou temer o Senhor, eu vou andar nos caminhos do Senhor. Por isso que é tão interessante aqui a fórmula, né, que Provérbios vai ensinando, desde as metáforas, ou como aquilo que nós falamos lá da semana passada como é que chama? Personificação, para que a gente aprenda lições. Nós podemos aprender lições a partir de formas diferentes que essas lições são colocadas a nós. A gente viu no estudo da idolatria uma fórmula interessante que está sendo bem usada hoje, que são aqueles quadros mentais, né? Talvez você tenha aqui na revista e você lê e você não guarda tanto. O tal do quadro mental é alguém que faz em uma página, você tem que colocar em uma página toda a lição que você leu, fazendo quadradinhos, puxando setinha, ligando esse daqui, pode fazer um desenhinho, né? Então isso é interessante a gente começar a aprender a fazer. Pega uma folha branca e você fala, essa lição tem que caber aqui nessa folha. E aí você vai colocando, né, o título, o tópico e vai separando. Então são formas de aprender e também de ensinar. Hoje nós estamos dando um pouco de uma forma de ensinar, colocando partes da revista ali para ajudar. Teríamos várias outras formas de se dar uma aula para que ela fique mais gravada, né, no coração, mais gravada na mente. Então assim a palavra de Deus, com suas riquezas, ela também tem a riqueza na forma que ela se coloca, né, que ela é ensinada. Então esse é o tópico 2, falando sobre a coleção 2, que faz aplicações práticas com temas da vida cotidiana, em relação às situações, aos problemas, aos ensinos que ele quer trazer. Agora o tópico 2. O tópico 2 é maiorzinho. Esses dois aqui é como se fosse o tópico 1 é como uma introdução. O justo versus o perverso. Então, nessa segunda coleção, Salomão vai falar sobre o contraste que existe entre o justo e o perverso. E aqui, a ênfase, né? Poderia se falar sobre várias coisas, né, que você pode ver na vida do justo e do perverso, mas ele vai relacionar dois temas: questão riquezas, questão dinheiro, questão trabalho, tudo que se relaciona ao dinheiro,
Aí você vai ver a diferenciação entre o justo e o perverso. E a questão do modo de falar, da língua. A diferença entre o modo que o justo conversa, fala, se expõe e o justo. Separando esses dois através da nossa lição. Então, a conduta do indivíduo em relação ao dinheiro e ao modo de falar. São questões aqui importantes. Vamos ver o dinheiro primeiro. Usando o dinheiro. Na aplicação prática deste princípio, Salomão recorre ao trabalho como fonte legítima de obtenção ou da obtenção de recursos. Então, um contraste que nós vamos ver entre o justo e o perverso está relacionado à obtenção dos recursos. E a gente pode pensar, né, no que no perverso ele muitas vezes usa da desonestidade, da forma de ganhar dinheiro fácil. É o que a gente mais vê na internet hoje, né? Ganha dinheiro fácil. Aperte um botão e em 5 minutos você vai ganhar, sei lá, 200, 300, 400 reais. E é uma tristeza, né, que o Brasil está oficializando esses jogos aí de apostas, tigrinho, mas no que for, porque é uma forma de ganhar dinheiro e eles falam que joga quem quer. E a pessoa se diverte perdendo dinheiro, cada um se diverte como quer, né? Então, eles fazem isso. O ímpio também, ele está relacionado a não querer trabalhar. Ele quer, de certa forma, nem se preocupa muitas vezes com o dinheiro, certo tipo de pessoa. Mais abaixo a gente vai ver isso aqui, a questão do trabalho. Então, a distinção aqui, em relação ao dinheiro, Salomão já havia ensinado claramente, em Provérbios 3, 9 e 10, que a questão do dinheiro: honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ele fala de oferta, mas a questão de honrar o Senhor com os teus bens não é só a questão das ofertas, mas é como nós gastamos o dinheiro de uma forma geral, né? Nós percebemos que o dinheiro, ele precisa ter uma direção sadia, ele precisa ser controlado, né? Nós não podemos simplesmente gastar por gastar, sem poupar, sem se preocupar, ou muitas vezes só egoisticamente, não tem nenhuma intenção em ajudar alguém, tem o dinheiro, mas não se preocupa com o próximo. E também a questão da ajuda aos ministérios, né, a missão. Mais abaixo nós vamos falar sobre isso aqui. Na sabedoria de Salomão, o trabalho duro, aliado ao contentamento que procede de Deus, forma a cosmovisão necessária para que o Senhor seja glorificado nesta área da vida. Então aqui, em verde, trabalho duro. O trabalho não tem jeito, gente. Trabalho é trabalho, né? Não chamava trabalho. Quando você vai fazer alguma coisa, você precisa se esforçar, precisa dar o melhor de si. E aí ele fala sobre contentamento, né, em relação à própria questão, né? Nós não trabalhamos apenas para obter um lucro ou para obter o salário, nós trabalhamos de uma forma que nós temos de ser bênção na sociedade e ser bênção na nossa própria vida. Nós somos criados para isso. E o lucro, ele nem sempre será aquele que a gente imagina, que a gente acha, quanto que eu deveria ganhar. Por isso que nós temos que ter contentamento. Sobre dinheiro, a gente sempre ouve aquela frase, né? Sobre o salário, ele vai ser sempre muito e sempre pouco. Talvez muito para quem paga e pouco para quem recebe, né? Mas é fato isso. E te dá um pouquinho mais, daqui 2 semanas você está achando pouco, você quer um aumento de novo. Então não tem jeito, a gente precisa
aprender, trabalhar, e não é errado a gente conquistar ou alcançar na sociedade, com a sabedoria que Deus nos deu, né? Alcançar formas de se ganhar mais dinheiro, mas isso tudo deve estar aliado ao contentamento e ao cuidado também, né? De não ser aquele viciado em trabalhos, etc. Mais um texto aqui, Provérbios 10. Não, esse foi o que nós lemos, né? Não, nós citamos acima. Agora vamos ler. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Então, nós não devemos preocupar, porque o Senhor não vai deixar-nos passar fome, mas aqui também fala que Deus não se alegra, rechaça a avidez dos perversos, a ganância, o querer ter tantas coisas. Trabalhar com mão remissa, né? De forma frágil, mas nós devemos trabalhar diligentemente. O perverso transgride o mandamento porque transita entre a obtenção insaciável e a indolência. Aqui falando um pouco que nós já citamos, né? O perverso, uma das questões é, ele quer insaciavelmente ter mais, mas ao mesmo tempo ele quer trabalhar menos. Então é a obtenção insaciável e a indolência, as duas coisas. Ele é idólatra, ele idolatra o dinheiro e vive em função dele, sem jamais encontrar contentamento, ou ele odeia o trabalho e o faz de mau grado. Aqui ele está colocando dois tipos de pessoas, mas até que dá para uma mesma pessoa ter essas mesmas atitudes. Tem pessoas que trabalham assim, quase que por obrigação, né? Não querem trabalhar. Provérbios 10, 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Então está falando de alguém que é diligente, de alguém que trabalha, alguém que economiza, alguém que se preocupa, faz contas. E o outro, dorme na cega. O que é isso? A cega é a colheita, né? O momento do trabalho. Está dormindo no trabalho. Está relaxando no trabalho. Então ele continua falando, né, sobre essa questão do trabalho que nós devemos ensinar aos nossos filhos, lembrando que o dinheiro é para a glória de Deus, que nós devemos não colocar empecilho, né, a questão do dinheiro ou da dificuldade financeira não deve ser empecilho para nos tornarmos fiéis nos dízimos e ofertas. Falando sobre o perverso, que usam com insensatez o que conquistam através do seu trabalho suado. Eu queria ler uma passagem de 2 Coríntios, capítulo 9, como exemplo aqui para nós. Você pode abrir a sua Bíblia? É 2 Coríntios, capítulo 9. Aqui é um exemplo do que nós falamos há pouco. Paulo, ele fala, olha, eu sei que vocês são dizimistas, vocês são fiéis, nem precisavam estar ouvindo essas instruções, mas eu vou dar essas instruções a vocês, porque eu estou chegando aqui com um grupo de missionários, com pessoas, e falei tão bem de vocês. Já pensou se eu chegar aqui e vocês não prepararam a oferta para eles? Então, basicamente é isso que Paulo fala.
Quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios. Me glorio junto aos macedônios, ou seja, eu falei bem de vocês para os outros, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que no caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquem nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem a vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Eu vejo um texto como esse, irmãos, uma forma tão amorosa de se cuidar, uma liderança amorosa. E a gente vê muitos problemas da igreja acontecem porque nós não temos essa forma de tratar as pessoas, né? Às vezes nós esperamos que alguém faça alguma coisa e quando ela não faz, nós brigamos e falamos, está vendo? Tinha que ter feito, por que não fez? Mas custava conversar melhor, né? Hoje em dia está tão fácil, né? Paulo não tinha WhatsApp para mandar aqui, né? Era difícil para ele avisar as pessoas antes, mas ele fez isso. Então às vezes a gente precisa ter um tato, uma forma de cuidar. Se a gente não agir antecipadamente, depois não adianta fazer nada. Depois que já deu ruim, já deu ruim. Aí a gente faz aquela explosão, aquela briga, e só vai ferindo uns aos outros. Vou contar a Nádia estava responsável pelo ônibus, né, da viagem para Caxambu. E graças a Deus a Nádia tem bem um jeitinho de cuidar das coisas. E chegando perto da viagem, ela mandou uma mensagem para o motorista, acho que foi um dia antes. Tudo certo então, né? Já tinha falado várias vezes para a nossa viagem amanhã. Aí ele respondeu, mas não é depois da manhã? Depois da manhã. Aí ela, não, é amanhã. E calmamente, né? Não fica calma de cá, né? Mas na conversa é calma mesmo. Não falou nada, ele mesmo já falou, não, vou providenciar outro ônibus. Ele teve que arrumar uma outra empresa para arrumar um ônibus para vir buscar elas. E deu tudo certo. Agora imagina, se não mandasse nenhuma mensagem, e ficasse as mulheres tudo paradas aqui na porta, chegava na hora da viagem, aí ela mandava mensagem para o homem, mas cadê o ônibus? Aí ele, não é amanhã? Aí já dava ruim, né? Então muitas vezes é a forma de lidar, e adiantar, estourar, brigar, eu vou te processar, porque o mundo está assim hoje, né? Eu vou te processar, conversa. E na sequência lá tem toda uma instrução, eu não vou ler para que a gente não demore, mas tem toda uma instrução, Paulo vai dar instrução, detalhes, olha, não deixa para fazer a oferta, na hora que eu estiver com os missionários aqui, já deixa preparadinho antes, para talvez não constranger alguém, e ele vai fazendo várias instruções a respeito de como aquilo deveria ser feito. Isso é um líder abençoado. E a gente percebe, né, que em relação ao dinheiro, todas as coisas são importantes. Mas a gente precisa pensar também, né, em relação a essa forma de podermos ajudar ou contribuir com as outras pessoas. Bom, agora vai falar sobre a língua. Eu vou dar uma pausa aqui se alguém quiser nos ajudar. Então a nossa lição, uma nova coleção, fala sobre o justo e o perverso, a diferença do justo e o perverso. Primeiro, em relação ao dinheiro, como
como ele trata do dinheiro, como ele trata do trabalho, como ele trata de ganhar o dinheiro, ele trata de gastar o dinheiro. E agora sobre a língua. Alguém quer falar? No início, pastor, quando o senhor estava falando de mudando de um grupo dos escritos para outro, eu fiquei pensando em mudar da teoria para a prática. Às vezes nós somos muito teóricos em muitos assuntos, mas na hora da prática nós não somos tão bons assim. Agora, junte-se essa outra parte. Como que o dirigente, vamos usar o pastor, que está presente, ele pode se defender, para cuidar disso? É através da intimidade com as pessoas. Às vezes nós não temos tanta intimidade com as pessoas. Como que a gente vai chegar e falar, irmão, tal coisa, assim, assim, assado? Opa, mas agora que ele precisou disso, vem falar disso. Antes não fala. Então, é um aprendizado, que a gente falou de início. Cada vez que a gente estuda um texto, que a gente lê ele, traz lições novas. É um aprendizado constante e que a gente tem que sair da teoria. A verdade verdadeira é essa. Nós conhecemos e podemos ser aqueles com muita teoria, mas pouca prática. E, na verdade, o resultado também vai ser muito pequeno, se nós vivermos realmente na prática, cada dia. O pouco que nós sabemos, o pouco que nós temos, vai frutificar com respeito ao trabalho aqui, aquele que trabalha duro. Quem trabalha duro sabe o que é isso. E não é só o trabalhar, é preciso administrar aquilo que está fazendo, é preciso praticar. De outra sorte, e na vida cristã é diferente? Não. É muito mais que isso. Muito mais que nós administrarmos o nosso trabalho, o nosso dia a dia. É administrarmos a nossa vida com Deus. Não sabemos quando que vai encerrar esse ciclo. Vamos deixar para amanhã. Vou deixar para guardar dinheiro amanhã para me pagar o IPVA do ano que vem. Será? Então, essa é a minha palavra. Saindo da teoria para a prática. E nos dois sentidos. No sentido, quando nós precisarmos de alguém, nós vimos isso, sabemos isso. Quem que nós vamos procurar para nos ajudar? O mais rico? O mais importante? Ou aquele que mais nós conhecemos? E esse tema aqui, ele é bem abrangente, né? Poderíamos falar, acho que uma revista inteira sobre a questão do dinheiro, né, também. E com certeza precisamos aprender muito sobre isto. O ponto B aqui, usando a língua. Salomão falando, exortando a respeito do bom uso da língua. Sábios procuram aplicar as verdades trazidas pelo próprio Deus às suas conversações. O que deve conter as nossas conversas, né? Tudo aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é da palavra de Deus. Nosso vocabulário, né? Às vezes a gente percebe hoje em dia com essa exposição, né, da internet, irmãos crentes, pessoas até líderes de igreja colocando umas frases lá, falando certas coisas. Você fala, mas isso aí não combina com a Bíblia, não está certo. Então, como se a gente pudesse meio que desligar, né? Como a sabedoria de Deus ficasse apagada. Eu não sei o que se passa, se a pessoa está intencionalmente falando essas coisas, ou se ela não percebe mesmo, ou se ela não entendeu a palavra de Deus, né? Porque quando nós entendemos a palavra de Deus, certos conceitos não batem com a palavra. A palavra fala uma coisa, então o que eu falo tem que bater com aquele conceito. Pode ser usar palavras diferentes, mas eu não posso estar conivente com palavras, com coisas, com músicas, com letras que não são de acordo com a palavra de Deus. Salomão enfatiza que o justo está preocupado com o uso de suas palavras no âmbito público e social.
A gente sabe que as palavras também, nós devemos estar preocupados até com as palavras que passam na nossa cabeça, né? Mas se a gente não controla tudo que passa pela nossa cabeça, porque realmente é complicado, né? Mas que a gente controle a palavra que sai da nossa boca. Palavras maliciosas, palavras, como eu acabei de dizer, com conceitos antibíblicos, isso não pode estar na nossa vida. Os sábios conseguem entender que difamação e mentira são armadilhas que prendem os próprios maledicentes. Provérbios 10, 8. Provérbios 10, 8 diz o seguinte: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Ou seja, as palavras malditas, vamos dizer assim, elas prejudicam aqueles que as proferem. Isso é fato. Maldizer alguém, mais do que atingir essa pessoa, vai atingir você. O fato de você falar mal de uma pessoa provavelmente não vai abalar tanto aquela pessoa, mas pode causar prejuízo para quem fala. Então, como nós falamos, ouvir a sabedoria e aplicar essas verdades ouvidas às conversações. Os filhos de Deus desejam falar com sabedoria, trazer edificação e não destruição. Provérbios 10, 20 e 21. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Então a palavra deve ser escolhida. Nós podemos escolher as palavras. Então demora um pouquinho mais para falar e fale melhor. Apacentar a muitos nessa ideia de uma palavra que leva bênção para as pessoas, que é uma palavra que faz com que a pessoa queira ouvir mais. Tem pessoas que a gente quer ouvir mais, né? Como é bom a gente ouvir. Mas tem pessoas que falam e traz dor ao nosso coração, a gente não quer ouvir. Aplicando o mesmo princípio no Novo Testamento, Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Fala sobre temperar a palavra. Não é o que fala, é como fala. Você não chega para alguém, vai almoçar na tua casa, né? Você pega um bife cru, joga na mesa assim, pá, tá aí, almoça. Você vai temperar, você vai cozinhar, você vai tratar, até fazer um desenhinho bonitinho, né? E por que com as palavras a gente acha que não tem que fazer isso? Só fala, vai, faz isso aqui. A palavra tem que ter também um floreado, um tempero. Nós não devemos ser muito sensíveis. Se alguém vier com uma palavra dura para nós, a gente não deve ser muito sensível também e ficar, falou mal de mim, não falou com humildade, não falou com humor. Não, vamos parar também com essa sensibilidade toda. Mas também temos que tomar cuidado, nem por isso devemos deixar de tomar cuidado com a forma que nós falamos. Porque as pessoas são sensíveis. Eu estou falando que a gente não deve ser, mas nós somos, infelizmente, muitas vezes. A mesma coisa que a pessoa fala, dependendo da forma, muda tudo. Ou você ganha um inimigo, ou você ganha um amigo.
Colossenses 4:6, vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Lucas 4:22, todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras, está falando de Jesus, das palavras de graça que lhe saiu dos lábios, e perguntavam: não é esse o filho de José? Estavam admirados, né? Como que o filho de José está falando com aquela sabedoria toda? Mas era Jesus. Como a gente fica feliz quando alguém faz um elogio, talvez nem diretamente, mas para um outro. Ah, fulano tem palavras boas, tal. A gente fica feliz. E a gente precisa então buscar isso. Ao mesmo tempo a gente fica bravo, né? Quando fica bravo, não, fica triste, né? Quando alguém fala: ih, fulano, aquela pessoa lá, chata, que fala tudo errado. Não, nós precisamos tomar cuidado com a forma que nós tratamos, que nós falamos com as pessoas, que nós tratamos as pessoas, porque podemos sim fazer algo melhor. Hoje eu até estava conversando com os diáconos aqui, que eu tenho ido na Mãe da Vida quinta-feira à tarde, e agora eu estou ficando conhecido, todos os bêbados e drogados da rua estão me conhecendo, né? Eu falei: olha, eu tenho que tratar bem dessas pessoas, porque senão... Ele falou: mas aquele pastor que fica pregando lá, aqui na rua, fecha o vidro e fala que não tem dinheiro não tem nada para me ajudar, né? Aí hoje parou um aqui na esquina, que disse que mora aqui. Eu falei: pô, mas Deus te colocou na frente da igreja, né? Você mora aqui. E estava cedo, domingo cedo, bêbado ali já. Ah, pastor, eu gosto muito das suas palavras. Então vai na igreja, né? Eu gostava da palavra. E aí eu fico pensando, eu não tenho que tomar cuidado só porque eu estou indo na casa de recuperação. A gente tem que tomar cuidado sempre com a forma de tratar as pessoas. Não é porque a pessoa está lá num sinal que você tem que falar: não tem nada não, e fechar o ouvido. Fale com educação. Se você não tem algum dinheiro para doar, não vai ficar bravo. Não vai ficar bravo. O Thales estava me contando, ele não gosta muito que fala não, mas ele estava me contando que na rua onde ele mora, tem muita gente morando na frente lá, né? O Thales mora na frente do Minhocão, lá em São Paulo. Puxa, porrada de gente. E ele atravessa e passa, né? E dessas pessoas da rua lá falou com ele, não sei se bom dia, né? E aí ele olhou e respondeu: bom dia. E o cara disse que ficou assustado. Poxa, você respondeu meu bom dia? Só porque respondeu bom dia. Então, às vezes a gente está muito tratando mal as pessoas, assustado, né? Tem aquela questão de ficar assustado, mas a gente sabe lá que nesse lugar onde o Thales mora, são realmente moradores de rua, eles são bonzinhos mesmo, então lá, só não querem trabalhar mesmo, né? Então são pessoas boas. E não precisa ter medo, não precisa ficar com medo, né, de certas situações. Devemos cuidar das coisas. Lucas 4:22, Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Uma época eu lembro que eu estudei esse versículo. É um versículo que assim, me impactou assim, na profundidade dele, né? Você já parou para pensar que você pode estar matando uma pessoa, você está diminuindo, desanimando com uma palavra, mas ao mesmo tempo, com a própria língua, nós podemos edificar morte e vida. Você pode levar vida, você pode animar alguém com a sua palavra. Alguém quer comentar? Nós vamos passar para o ponto 3 agora. Então, ponto 2 fala sobre a diferença entre o justo e o perverso em relação ao uso do dinheiro, em relação ao uso da língua. Pode falar, Beth. São dois comportamentos, né, pastor, que engloba a vida inteira das pessoas. Se souber falar direito com as pessoas e cuidar direito do seu dinheiro, acabou. O que mais precisa?
partir do momento que ele sabe que o dinheiro dele vem pelo trabalho dele, sim, mas porque Deus deu condições para ele trabalhar, sabedoria para ele administrar, e fala bem com outras pessoas. Se ele fala bem com as pessoas, com certeza ele tem uma intimidade com Deus. Às vezes a gente ouve as pessoas falar de alguém e fala: nossa, fulano é sempre bem-humorado, parece que está de bem com a vida, parece que é feliz o dia todo, parece que não tem problemas. Não, não é isso. Nós administramos isso, nós temos que aprender a administrar as situações da nossa vida. Se ela está boa, glória a Deus por isso, vamos em frente, vamos mostrar isso. Se ela não está muito boa, vamos nos dobrarmos diante de Deus, porque a falha não é dele. Então, acho que esses 2 pontos aqui fecha um ciclo na vida das pessoas, na vida do cristão principalmente. Acho que a gente olhando de perto, que a gente vai ver que se a gente estiver dentro desse contexto, ótimo. Graças a Deus que nós estamos realmente, como se diz por aí, no caminho certo, estamos bem. Sim, e o ponto 3 é o que vai completar, né? Soberania, responsabilidade e realeza. Então, aqui ele fala sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, além desse aspecto da língua e do dinheiro, tem a questão da nossa responsabilidade em relação aos mandamentos, em relação à nossa forma de viver, nos demais aspectos que vão englobar toda a vida. Eu entendi o que você falou, já engloba, mas a gente percebe aqui, esse ponto vai enriquecer, tanto que ele vai falar daquilo que você falou, que não basta ser uma atitude externa, tem que estar no coração. As boas obras, elas não são aquelas que são vistas pelos homens. As verdadeiras boas obras são as que são vistas só por Deus. Deus conhece. Então eu posso ser bem reconhecido por boas obras, mas a que ponto essas boas obras são frutos do que o meu coração realmente está aplicando? É igual às palavras. Tudo bem que a boca fala do que o coração está cheio, mas você pode tentar controlar as suas palavras e falar coisas que simplesmente você sabe que vai agradar as pessoas. Você fala aquilo que vai conquistar o outro. Nós não quero falar em política não, né? Mas a gente pode fazer promessas simplesmente para conquistar o voto, para conquistar as pessoas. E será que está no nosso coração? E vamos ver então esse ponto. A soberania, coleção 2 do livro de Provérbios, também trata da soberania de Deus e da responsabilidade humana, que leva um leitor até os provérbios da realeza. Então são 3 temas aqui: soberania de Deus, Deus é soberano sobre todas as coisas, poderoso. Responsabilidade humana, este Deus move o nosso coração, e esse mover de Deus no nosso coração, Ele nos dá um novo coração, e isso nos faz praticar boas obras. E a questão que ele chama aqui de realeza, tanto ele vai tratar do aspecto daqueles que são governantes. Eu falei que não vou falar de política, mas tem política aqui, né, na lição. Os governantes, deve ser exigido deles, que eles são colocados por Deus ali para fazer o bem ao povo. E depois fala sobre Jesus, o verdadeiro governante aqui. A soberania de Deus e a responsabilidade. Salomão enfatiza que o governo soberano do Senhor inclui a responsabilidade humana. E ele fala que um tema importante que Salomão destaca é o coração. O coração controla o corpo. O coração controla tudo. Aqui ele fala as expressões faciais, a língua, todos os nossos membros. A gente tem ouvido falar muito, né, sobre esses analistas de comportamento, né? Virou moda. A pessoa vai analisar uma pessoa que fez um vídeo falando que está com pena de não sei quem, aí ele fala, não, pela sobrancelha virada, não sei o quê, e a boca aberta, tal, significa que... Ou seja,
o coração muda até a nossa expressão. Você fala, eu estou muito feliz, né? Faz assim, estou muito feliz. Não dá, né? Tem que ter uma expressão. Aí o riso falso também é detectável, né? Que alegria de ver, você dá uma risada assim, né? Que a pessoa fala, não está muito alegre não. O sorriso seu aí não está mostrando alegria. É algo tão espontâneo da vida da gente, né? Que acontece. Então, como a tristeza, é difícil esconder a tristeza, né? Você está triste ali. Eu lembro muito da avó da Nádia, que ela chegava para mim e falava, o que está acontecendo? Eu falei, já vem a dona Lourdes, né? O que está acontecendo? Só de olhar para a cara da Nádia, eu falei, dona, não está acontecendo nada diferente, está tudo do mesmo jeito, né? Então, às vezes as pessoas percebem essa forma, né? Só que a própria vida, aí ela traz, né? É difícil a gente interpretar pela visão, muito difícil, porque eu posso estar demonstrando tristeza, mas eu estou no meu melhor momento espiritual, né? Ou eu posso estar demonstrando que está tudo bem e não está nada bem aos olhos humanos, mas o que é difícil interpretar para os humanos, Deus vê o coração, conhece mais do que a gente mesmo, tanto que a gente tem que falar, sonda, meu Deus, meu coração, que você conhece os meus pensamentos, veja o que está acontecendo aí, me avisa, porque eu estou meio perdido, eu não sei o que está acontecendo. E essa dificuldade, né? A gente tem dificuldade de se analisar, saber como que está a minha vida, como que está, não estou sabendo muito bem não, Senhor, me avisa aí, me explica melhor, né? Então a sabedoria não está simplesmente no realizar, mas também em desejar no coração aquilo que você está realizando, em agradar ao Senhor aquilo que você está fazendo. Aqui colocou o texto de 1 Samuel, um texto bem conhecido, que fala que o julgamento divino é diferente do humano. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então Deus fala, segue em frente, Samuel, e não atentes para a aparência, né? Na escolha aqui do rei Davi. Então, ponto A é a soberania e a responsabilidade. Ponto B, um rei mediador. Salomão também ensina que Deus exerce sua justiça na terra através de um rei sábio e reto. A figura real é usada para demonstrar o caráter do próprio Senhor soberano que exerce justiça e juízo na terra. Todas as figuras reais do mundo deveriam espelhar o caráter de Deus. Então ele está falando aqui que Deus, ele vai utilizar pessoas para governar. Nós não estamos lendo todos os textos, né, irmãos? Mas é importante que a gente leia em casa. E aqui vai falar sobre isso, sobre a questão do rei, sobre a questão do caráter do rei. E é nesse ponto que ele fala que responsabilidade que é governar. Que você não pode governar para si. O governador não está ali em favor dos seus interesses, de um salário, de uma comodidade. Ele está reinando em favor de alguém, do povo. E aqui diz, as atrocidades que observamos no mundo através de governantes e legisladores ímpios, que amam a injustiça e exaltam o mal, são distorções do papel governamental concedido a eles por Deus. Deus concede poder às pessoas. Ninguém vai ser um governante se Deus não conceder, seja como for, né? Que esse governante chegou lá. Ele pode até ter usado de trapaça, comprado voto, não sei como. Mas Deus permitiu que ele fosse o governante, que estivesse ali. E o peso cai sobre quem? Sobre ele. O que ele está fazendo de mal, ele será
cobrado, porque Deus lhe deu um poder. Aqui uns versículos que está citado na revista, Provérbios 16, 12. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. O trono deve ser um lugar de justiça, e impiedade é algo abominável. Os reis da terra, por maiores e mais poderosos que sejam, recebem do próprio Deus a incumbência de governar de acordo com a sua santa e bendita palavra. É o que nós já falamos, né? Ele vai terminar aqui esse tópico falando que chegará o dia da prestação de contas e etc. Alguém quer nos ajudar? Chegamos no ponto 4, a figura real. Nós terminamos a lição passada demonstrando que Jesus Cristo é a maior sabedoria, que lá havia a personificação da sabedoria, a mulher loucura, a mulher sábia, tudo é um espelho da verdadeira sabedoria que é Jesus. Jesus é a sabedoria. Aqui também nessa lição, nós estamos falando novamente sobre algumas figuras, e aqui chegou a figura real, e o exemplo de rei é Jesus. Há muitos perversos e ímpios, porém somente um justo. Não há um justo nenhum sequer. Em relação aos homens, né? Não há um justo sequer, perfeito. Não é para a gente assustar aqui ou descansar na injustiça, né? Tem gente que usa como desculpa isso. Mas todo mundo é errado mesmo, todo mundo rouba, todo mundo faz isso, todo mundo falta, todo mundo... Não é nesse sentido. Está falando sobre plenitude de justiça. Não há um justo sequer, ou há um. Qual é? Somente um? Jesus. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos ímpios, para conduzir-nos a Deus. 1 Pedro 3, 18. Assim, o ecoar do tema da sabedoria aponta para alguém justo, bom, irrepreensível, socialmente inculpável. Jesus Cristo resplandece sozinho. Ser justo, Jesus ser justo, para nós se encaixa em dois momentos, né? Primeiro, nós devemos procurar andar como Ele, devemos consultá-lo, não consultar o nosso coração pecaminoso, mas consultar Jesus para aprender a viver. Se temos cargos, né, de governantes, devemos reinar como Jesus, devemos ser como Jesus. E também no sentido da salvação, né? Este justo nos declarou, digamos assim, nos declarou justo, que é a doutrina da justificação. Olha, aqui diz o seguinte: Jesus Cristo obedeceu perfeitamente ao Pai, desde o mais íntimo do seu ser. Por isso pode nos conceder sua justiça através da fé. Somos declarados justos, embora pela nossa própria justiça sejamos culpados. Parece difícil entender isso, mas é aquela questão de que a justificação não significa que quem foi justificado agora passou a ser justo, não erra mais, não peca mais. Isso é uma doutrina herética, né? Quem pensa dessa forma. Nós somos justificados no sentido de que nós somos perdoados. Ele nos tornou justo, embora pecadores. Mas isso não é algo, digamos assim, desonesto, vamos dizer. Não, no sentido que Jesus pagou o preço. Então, Ele morreu em nosso lugar, Ele sofreu em nosso lugar, Ele praticou a nossa justiça em nosso lugar. Por isso, Ele nos poupou da morte. Ele é o próprio Deus, né? Ele nos aceita, nos declarou justo e nos recebe assim. O Senhor que governa sobre todos.
Ele está em seu trono, reinando absoluto. Confiemos em seu caráter, no seu caráter. Ele derrama misericórdia e graça aos que reconhecem quem Ele é. Justiça e juízo sobre aqueles que o desprezam. Por isso que somente há salvação em Jesus. Precisamos estar nele. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Precisamos de Jesus para sermos salvos. Conclusão. Contraste, nós vimos aqui, entre o justo e o ímpio. Ele diz aqui, por que agem diferentes? Porque tem coração diferente. Quem tem coração em Jesus, vai buscar a justiça. Quem não tem Jesus, vai viver na impiedade. A maneira como lida com o dinheiro, com a língua, vai ser diferente entre o justo e o ímpio. Vai ser uma forma de demonstrar, Demonstrar, revelar quem é justo e quem é ímpio. O Senhor governa sobre ambos. Não pense que alguém escapa, desse julgamento, desse controle de Jesus. Aplicações. Trabalhe duro, tenha cuidado no uso de sua língua. Cristo é o Rei e está reinando hoje. Creia nele como seu Senhor e Salvador. Vocês percebem? No início eu falei sobre o mapa mental, de você colocar numa folha a lição toda. Olha como a lição toda cabe num papelzinho quadradinho desse tamanho, né? Não está tudo ali? A lição inteira? E aí você traz à sua mente, tudo aquilo que foi falado, ensinado na lição, para que não esqueça depois, para que você possa guardar. Trabalhe duro para conseguir dinheiro, trabalhe de modo honesto, não ponha nele o seu coração, em vez disso confie na provisão soberana de Deus. Então aí o resumo vai ficar um pouquinho maior. Tenha cuidado com o uso da língua, ela é um termômetro do seu coração. Cristo é o Rei que está reinando hoje. Confie na sua providência e cumpra os seus mandamentos, motivado pelo amor. Creia nele como seu Senhor e Salvador. Jesus é o justo que deu a vida pelos filhos de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Continue nos dando essa força, para ouvir uma mensagem de 1 hora. Hoje em dia está difícil a gente ouvir 3 minutos, 30 segundos. E a gente foi perseverante aqui, 1 hora nessa lição. Mas é importante nós podermos estudar a palavra de Deus.